E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ensinar para vocês aí como obter o melhor desempenho fazendo a associação aí de suas placas fotovoltaicas. No exemplo que vamos dar hoje, a associação de 8 placas de 150 em um controlador de 40 amperes para o sistema de 24 volts. Parece ser simples, mas vou ensinar alguns detalhes que vai fazer toda a diferença entre ter um sistema bem eficiente e um sistema com menos eficiência. Você vai aproveitar muito mais a energia produzida aí por suas placas fotovoltaicas, obedecendo aí as dicas do arranjo que a gente vai fazer. Arranjo esse da aula de hoje, que foi um pedido aí de nosso amigo inscrito, que mandou esse pedido e nós vamos ensinar como fazer da melhor forma, beleza? Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir, você participar lá do Salve com a Galera. Taca o like, taca o like para fortalecer o canal, continuar recebendo aí aulas gratuitas e de qualidade sobre energia solar. Sempre deixamos aí na descrição do vídeo uma listinha completa para você ajudar você a montar seu off-grid, tudo atualizado aí, os linkzinhos com desconto, dá uma conferidinha lá. E sempre aí também no site do canal nós temos aí vários cupons de desconto para você comprar vários itens aí além da energia solar. Vamos lá para a aula? Vamos lá, pessoal, aprender aqui como é que a gente faz a associação de 8 placas de 150 watts em um controlador de 40 amperes, sempre MPPT, viu, pessoal? Para mais eficiência, geração completa MPPT. E um banco de 24 volts, ou seja, temos aí 24 volts, controlador aí que controla no máximo de corrente 40 amperes. Vamos ver as características de nossas placas para a gente ver como é que a gente associa essas placas para garantir o melhor desempenho do sistema, mais produção e as dicas, sempre dica especial para quem assiste até o finalzinho, então dica lá no final. Vamos lá, analisando aí nossa plaquinha, 150 watts, já sabemos que ela tem aí uma corrente por cada placa, 8.3 ampere. Tensão aí VOC, circuito aberto, 22 volts, tensão VMP 18 volts. Para efeito do controlador de carga, para a gente saber a tensão máxima, vamos trabalhar aí com a VOC, 22 volts. Então vamos lá, pensar nas possíveis associações para ver o que é que a gente encontra para melhor eficiência. Primeira opção aí, eu poderia associar 4 plaquinhas em paralelo, depois colocar mais em paralelo com mais 4. Vamos ver, pessoal. Tensão aí, VOC, 22 volts em circuito aberto. Estaria dentro aí da tensão do controlador, que tem aí tensão máxima de painel PV 100 volts, estaria com folga. Beleza, tem tensão suficiente para carregar um banco de 24 volts? Que é 28.28 volts, não tem. Nós teríamos aqui em aberto 22 volts, se a gente associasse essas 4 placas, 22 volts VOC, e 4 já nos daria 33,2 amperes, só 4 placas. Se eu colocasse em paralelo com mais 4, formando aí as 8 em paralelo, nós teríamos uma corrente elevada de 66 amperes, por 22 volts em aberto e 18 volts em circuito fechado. Já teríamos o problema aqui que não teríamos tensão suficiente nesse MPPT para poder carregar o banco em 28.8 volts. Sem contar que a gente iria ter uma corrente elevadíssima aqui na entrada, 60 amperes, e ele não iria deixar passar mais do que os 40 amperes, porque nós temos aqui o MPPT e estaríamos no limite do seu controle de corrente, ou seja, não pode fazer essa associação. E agora, se a gente fosse associar todas aí, colocar aqui 4 em série, o resultado dessa associação de 4 em série, pessoal, qual é a soma de tensão e de corrente que a gente vai obter? Sabe que a associação das placas em série, a gente iria manter aqui a corrente, nós iríamos ter aqui com essas 4 placas em série os mesmos 8.3 ampere,
porém nossa tensão estaria aqui elevada a 88 volts. 88 volts estaria dentro da máxima entrada aqui PV, 100 volts, beleza, estaria assim. Corrente, 8.3 ampere, porém nós temos mais 4 plaquinhas. Então, vamos colocar as outras 4 também em série e vamos associar ambas em paralelo, fazer aí uma série e um paralelo juntas. Então, nós obteríamos aqui essas placas em série e em paralelo com o mesmo jogo de 4 placas, teríamos a tensão de 88 volts aqui e a corrente dobrada, porque seriam duas strings de 8.3 amperes em paralelo, iria para 16.6 ampere. Nós teríamos corrente aqui e tensão suficiente para excitar. Porém, esse é um arranjo possível e agora eu vou mostrar o outro arranjo para outra situação. Esse arranjo totalmente utilizável aqui no nosso sistema. E eu vou dizer qual vai ser a melhor utilização desse arranjo. Agora vamos para o segundo arranjo possível. Como eu não poderia usar todas em paralelo, essas 8, porque a tensão estaria muito baixa e a corrente em excesso, o que é que nós faríamos? Faríamos séries, 4 séries de 2 placas. E o resultado dessa série colocada em paralelo, 4 séries de 4 paralelos. Então, qual o resultado dessa associação? 44 volts. Por que 44? Porque a soma da tensão de 2 placas daria os 44 volts. E a corrente, cada string dessa de 2 séries, nos daria a corrente de 8.3 ampere. Então, 8.3 vezes 4, teríamos aí 33,2 ampere. Nós teríamos tensão, 44 volts de tensão e 33 nessa associação. E teríamos 88 volts vezes vezes 16.6 amperes, porque seriam as 2 strings de 4 em paralelo, então 16.6. Qual a melhor associação para cada uma? As duas daria para utilizar no controlador de 40 amperes em 24 volts? Daria, perfeitamente. Você poderia escolher 44 volts aqui nessa associação por 33 amperes. Está dentro dos 40 que ele vai regular? Tá. Tensão. Está dentro da tensão? Tá. Esse aqui, 88 volts, está dentro da tensão PV do controlador? Tá sim. Corrente, está até abaixo de entrada, aí ele vai converter o excedente de tensão em corrente e vai entregar no mínimo aí os 40 amperes. Estaria tudo ok dentro da margem, mas aí como eu vou decidir qual a associação utilizar nesse esqueminha aqui? Vejam, pessoal, agora é uma das dicas muito importantes que a gente vai passar para vocês. Distância das suas placas solares para o seu controlador de carga. Quanto maior a distância dos fios aí lá do controlador, se suas placas estiverem bem distante do seu controlador, você vai dar preferência a vir com sua string com uma tensão mais elevada. Por quê? Porque a fiação em corrente contínua, ela sofre muito a cada metro de fio. Ela vai sofrendo uma resistência natural do fio. Em corrente contínua é bem pior do que alternada. Então, quanto maior a distância, a gente vai trabalhar com uma tensão mais elevada e a corrente mais baixa para ela chegar com menos perda aqui no controlador. Se suas strings estiverem bem próximas ao seu controlador, você vai utilizar essa tensão mais baixa e uma corrente mais alta. Por quê? Porque o controlador de carga, como eu já expliquei em algumas aulas aqui do canal, ele trabalha com um pouco mais de eficiência quando ele pega uma tensão de entrada mais próxima para ele poder fazer essa conversão em corrente. Então, 44 volts, ele é mais próximo de 28.8. Então, ele vai ter uma conversão mais eficiente. Porém, essa conversão não é mais eficiente do que quando você tem uma longa distância, que a perda pela quantidade de fio, de condutor, é muito grande. Então, a perda pela distância do condutor
é maior do que essa da eficiência do controlador. Então é melhor você investir aqui nessa associação, porque você vai ter uma tensão mais elevada, você vai ter uma perda menor nesse caminho até chegar ao controlador, e essa perda vai ser compensada aí pela alta tensão. Então vale mais a pena você elevar a tensão como nessa associação aqui e chegar com uma perda menor no controlador, que você vai ter mais rendimento, consequentemente mais potência em watts no seu sistema, aproveitável aí para o carregamento do seu banco de baterias. Então não é só associar, é analisar cada caso em concreto do seu sistema. Placas mais distantes do controlador, vamos utilizar aí uma associação dentro dos parâmetros do controlador, mas com a tensão mais elevada. Associação bem próxima do controlador de carga, vamos utilizar aí uma associação que case com a entrada do controlador, tensão e corrente máxima, porém, se tiver próximo, não vamos ter tanta perdas quanto a mais distante, então vamos utilizar aí o ganho de eficiência por colocar uma tensão mais próxima ao de carregamento. Dentro da margem mais próxima, vamos ter uma conversão de ponto de maior potência do MPPT, de rastreamento de maior potência, com a tensão mais próxima. Então vamos ter mais ganho, consequentemente mais produção em watts para o seu banco de baterias. Gostaram da aula? Beleza? Chegou, meu povo, hoje ligeiro, um salve aí bem ligeirinho para os amigos inscritos do canal, que ativaram o sininho quando o vídeo subiu, foi lá, tacaram o like, e disseram, Tarcísio, eu quero meu salve. Ganharam aí, ó, cadê o China? Eita, vamos ver quem foram os amigos que chegaram ligeiro, que nem fogo no meio da matilha, não tem o seu salve. Nossa amiga aí, ó, Rodolfo Borges, de Cansanção, Bahia. Grande abraço ao amigo, chegou primeirão, garantiu o seu salve. Grande abraço aí para o amigo Rodolfo de Cansanção, na Bahia. Nossa amiga aí, Ricardo Barbosa. Ó, ele disse, eu sou de Paulo Afonso, na Bahia, mas estou morando aí em Terra Nova, Pernambuco, tem 10 anos, bem pertinho aí de Salgueiro. Já tivemos lá durante um bom tempo. Grande abraço aí aos amigos e ao amigo Ricardo Barbosa. Nosso amigo aí, ó, João Batista Nunes, de Uberlândia, Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Grande abraço ao amigo aí. Quem mais? Nosso amigo Edson Pereira, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, também garantiu seu salve. Caba bom. Nosso amigo Raimundo Pereira, lá de Teresina, no Piauí. Solzão aí. Eita, lugar bom para produzir energia solar, né não? É luz demais. E um grande abraço também, nosso amigo chegando aí sempre junto com o canal, apoiando nosso amigo Sérgio Tribobó de Rio de Janeiro. Grande abraço aos amigos, espero que tenham gostado aí da aula. Até a próxima aula, grande abraço, valeu!